A nossa meditação de hoje está em Gênesis 37. Esse capítulo fala sobre José, quando ele foi vendido como escravo. A história de José é uma história muito linda, porque a gente vê que José nunca reclamou e nunca fez concessões. José foi amado, foi odiado, foi favorecido. José foi tentado, foi exaltado, foi humilhado, só que a gente nunca vê ele tirar os olhos de Deus. A gente percebe que ele estava sempre com os olhos em Deus e que ele confiava no Senhor. A adversidade não mudou o caráter de José e a prosperidade também não. Ele foi firme em todo o tempo. O que ele era em particular, ele era em público, e isso aí realmente demonstra as qualidades de um grande homem que foi José. E antes da gente entrar na história aqui de José, a gente sabe que ele foi uma figura de Cristo, né, que veio salvar a humanidade. E ele foi um instrumento de Deus também para salvar e preservar em vida tanto a sua família como todo o Egito e todo o mundo na época, né? E compraram alimentos ali no Egito. A gente vê que José era o filho predileto do seu pai, era um filho obediente e era um filho que também trazia as más notícias dos seus irmãos ao seu pai. E com certeza isso fez com que ele ficasse mais odiado ainda, com que ele fosse, né, mais odiado ainda por seus irmãos. A questão da túnica também, né? Jacó fez uma túnica de várias cores, era uma túnica longa que destacava José dos demais. Alguns historiadores afirmam que era uma túnica usada para destacar os príncipes ou as pessoas que eram encarregadas, né, dos demais, e essas pessoas não faziam um trabalho forçado. É mais ou menos o que a gente vê na história, os irmãos trabalhando, trabalho forçado de pastoreio ao relento, alguns dias fora, e José em casa e depois visitando-os e trazendo relatório. O texto diz aqui que por isso todos os irmãos dele o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente. Quando o ódio reina no nosso coração, a gente já não consegue falar mais pacificamente com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, com os nossos amigos. Se o ódio está enraizado no nosso coração, não conseguimos falar pacificamente. Aí temos o caso dos sonhos de José, né? Os sonhos de José, primeiramente, ele conta, né? Aí mostra uma simplicidade dele, né? Porque o fato dele contar esse sonho despertou a inveja, despertou o ódio. E no segundo sonho, até mesmo seu pai, a gente percebe que ele ficou um pouco irritado com o sonho. Agora, a Bíblia nos mostra que Deus fala por meio de sonhos, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a Bíblia não nos dá um guia para a interpretação de sonhos, como muitas pessoas pensam que há um guia para a interpretação de sonhos, outros têm até livretos e manual, né, para interpretar sonho. Mas se você conhecer a Bíblia, conhecer a voz de Deus, Deus pode te orientar, e quando Deus fala conosco em sonho, naturalmente Ele nos dá a interpretação, Ele faz com que possamos entender o que Ele está falando. A gente vê que os irmãos de José na hora entenderam o significado do sonho. Interessante também que no segundo sonho tinha feixes certamente que esse feixe é de espigas de trigo. E depois, futuramente, José viria mesmo a reinar, a dominar sobre eles e também estaria envolvido aí com o trigo, o sustento, o alimento. A gente vê José dedicado no trabalho, teve que ser persistente para encontrar os seus irmãos, mas encontrou. Deve ter andado aí em torno de 16 a 20 quilômetros ou mais para encontrar os seus irmãos. Agora a gente vê que o texto diz aqui no versículo 18 que quando eles o viram de longe, antes mesmo que ele se aproximasse, eles conspiraram contra ele para matá-lo. E é muito forte isso aqui, porque eles não tentaram zombar dele, eles não tentaram provocar ou amedrontar, não.
A conspiração era de fato para matá-lo. E nisso a gente vê o que o ódio pode causar. É por isso que Jesus trata a questão do homicídio, ele já trata lá no ódio, no coração. Porque um coração iracundo pode gerar um sentimento de ódio, que daí pode sair as piores ações. A Bíblia diz lá em Mateus 15 e 19 que do coração procedem todo esse tipo de mau pensamento. Então a gente deve cuidar muito com os nossos sentimentos para que eles não sejam fontes de morte, senão de vida. Porque Provérbios 4 e 23 diz que de tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. A gente vê aqui Rubem tentando evitar a morte de José, mas ele não se posiciona. Ele tenta agradar os irmãos e tenta também livrar José. Às vezes nós temos essa atitude dúbia, né? Queremos agradar a um e a outro e ficamos no meio do caminho. E Rubens fez isso aqui. Na verdade, Rubem, né? Ele fez isso aqui. Ele tentou livrar José, mas também não foi incisivo com seus irmãos. Ele teve um outro plano, enganando os irmãos, e depois a situação aparentemente piorou. Os irmãos de José tiveram capacidade de se sentarem para comer enquanto José estava em agonia ali na cova. Isso é uma situação muito difícil da gente acreditar nos patriarcas fazendo isso aqui. E depois em Gênesis 42, 21, eles mesmos iam demonstrar a convicção desse pecado, quando eles disseram lá: somos verdadeiramente culpados em relação ao nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando ele nos implorou e não quisemos ouvir. Olha só, irmãos, eles descrevem aqui uma situação de angústia de José, implorando, e eles taparam o ouvido e venderam ele e mandaram ele para um país distante. Para não delongar tanto o comentário, quero encerrar aqui na seguinte colocação: o plano deles era destruir o projeto de Deus na vida de José. Eles disseram: vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Mas só que quando Deus tem um plano na nossa vida, ninguém pode impedir. E ali a gente percebe que aqueles mercadores estavam viajando, certamente paravam, prosseguiam e tudo, mas Deus estava cronometrando essa viagem deles, de forma que eles pudessem passar ali no momento exato e eles seriam o livramento na vida de José. Então, às vezes nós estamos numa situação tão difícil, o projeto de Deus na nossa vida parece que não vai cumprir, tudo está acontecendo ao contrário, mas Deus já tem uma caravana cronometrada que vai passar com dia e hora marcada. Eu me lembro agora do homem do cântaro, né? Olha, vocês vão encontrar um homem com um cântaro, quer dizer, Deus tem os seus planos, Deus tem o seu relógio, e a gente precisa aprender a confiar em Deus. E José é um exemplo para nós. Tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, tinha tudo para ser uma pessoa rancorosa, tinha tudo para ser uma pessoa amarga, mas ele não. José, ele não reclamou. José, ele sempre entendeu, e a gente percebe no decorrer, no desenrolar da história de José, que ele continuava a confiar em Deus. E nós vamos ver isso mais para frente aí na história de José. Então que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos aprender a confiar em Deus, saber que o relógio de Deus não é o nosso relógio. Como diz Isaías 55, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele os nossos caminhos. Pelo contrário, tanto o pensamento como o caminho do Senhor estão mais altos do que os nossos, assim como os céus estão mais altos do que a terra. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.